Boa tarde a todos e a todas. Muito bom estar aqui com vocês e é um prazer a gente participar aí desse episódio Feber Bantec 2025. Hoje o nosso tema é um tema extremamente importante e com uma relevância muito boa, né? Então a gente tem um desafio de falar sobre a força de trabalho em cibersegurança. Segundo os dados mais recentes que a gente tem trabalhado atualmente das principais empresas de recrutamento do país, a área de segurança de informação continua entre as mais demandantes e que precisam realmente de uma qualificação muito grande. Ao mesmo tempo, a escassez de talentos é apontada como um dos principais riscos cibernéticos e afetando um impacto muito grande para as organizações, né? Então, com esse paradoxo, as ameaças elas evoluem rapidamente, as formações dos profissionais não acompanham esse ritmo. E quais são as estratégias, né, mais eficazes que a gente tem para mitigar a escassez de talentos em cibersegurança? Então, é o que a gente vai debater agora. E eu quero aproveitar já para chamar os nossos palestrantes, né? Alexandre Vieira, que é gerente executivo em segurança cibernética do Banrisul. Obrigada, Alexandre. Andréia Tomé, que é head do conselho da ONCE. Obrigada, Andréia. Marcelo Mazanetti, diretor executivo de cibersegurança da Forsys. Obrigada, Marcelo. Bem-vindo. E Francisco Egídio Martins, vice-presidente de pessoas da Caixa. Joia. Temos um time aqui de peso, né? Mas muito obrigada por terem aceitado, né, o nosso convite para esse debate com temas super importantes e relevantes, né? E como o nosso tempo é curto, eu vou já direto ao assunto. Para aquecer essa conversa, queria pedir para cada um de vocês que compartilhasse a sua visão sobre a relevância do problema da escassez de talentos em cibersegurança. E é claro, como vocês têm enfrentado esse desafio nas suas organizações. Então, Egídio, vamos lá, vou começar por você. Afinal, a segurança da informação ela já deixou de ser apenas aquela pauta técnica, né? Não é mesmo? Então, cada vez mais, a gente vê especialistas tomando decisões estratégicas na empresa, nos conselhos de administração, atuando lado a lado aí nos squads, e isso amplia essa visibilidade. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse tema específico. Todos me escutam? Opa! Que coisa boa. Boa tarde a todas as pessoas presentes e aos que estão nos assistindo aí de forma remota. Muito bacana estar aqui com vocês. Quero aqui agradecer a você, Ana, moderadora. Obrigada. E aos colegas que estão aqui conosco neste evento, ao Andréia, ao Alexandre e ao Marcelo. Muito obrigado pelo convite, né? Quero aqui também agradeço a Febraban e parabenizo por esse belíssimo evento, um evento muito bacana, muito rico. E aqui eu quero, como a gente está falando para muita gente que não está aqui presente, para poder a gente fazer uma fala que seja inclusiva, eu que sou de pessoas, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Egídio Pelúcio, sou vice-presidente de pessoas da Caixa, muito orgulho. Sou homem cis, estatura alta, cabelos grisalhos, olhos pretos, pele parda. Estou usando óculos, uma calça jeans clara, uma camisa branca, um blazer azul marinho e estou com um sapato em camurça marrom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E aqui falar sobre um tema que é muito caro para a Caixa. Nós estamos, assim, enquanto empresa pública, né, com isso dentro da gente. Porque cibersegurança, ela assim, no mundo todo. A escassez de talentos é no mundo todo.
nas empresas privadas, nas empresas públicas, como a Caixa. E aí nós temos um grande desafiador, por ser uma empresa pública, para entrar, a gente precisa de concurso. Eu não consigo pegar no mercado. Eu tenho que fazer um concurso, e a gente fez um concurso maravilhoso, eu vou falar sobre ele durante a nossa fala aqui, para poder essa pessoa entrar. Então, eu trago a pessoa a partir do concurso, aí eu faço várias fases no concurso que dê a possibilidade de eu ter essa pessoa que já tenha um entendimento de cibersegurança. Mas não só isso. Dentro do meu conselho de administração, dentro da minha vice-presidências que eu tenho dentro da Caixa, dentro das diretorias, dentro de todo o corpo da Caixa, perpassa pela cultura a cibersegurança. Então, assim, a Caixa ela se preocupa não só com a parte técnica, mas com a parte comportamental, para que a gente seja cada vez mais uma instituição sólida, firme, porque a gente representa e está na vida de todos vocês. E sabendo dessa responsabilidade que nós temos, a gente investe bastante. Treinamento de todo o corpo gerencial, treinamento das capacitações em si, aqui as capacitações do meu CA, do meu conselho diretor, com palestras específicas de cibersegurança. No próximo semestre nós vamos ter várias palestras com as melhores moderações, com as melhores cabeças de cibersegurança para o nosso corpo de uma forma geral. Então, a cibersegurança está dentro do meu planejamento estratégico. A Caixa está passando por um processo de transformação organizacional, transformação cultural, transformação de segurança, transformação para atender o meu cliente da forma que ele precisa. E tudo isso envolve muita segurança. E a Caixa sabe disso. Por isso ela envolve dentro da cultura toda a parte de segurança. Esse trabalho, a gente traz dentro da transformação digital um especialista que nós chamamos de agente de segurança. Então, todos os desenvolvimentos que acontece dentro da instituição, eu tenho um agente de segurança fazendo o acompanhamento. Então, é dessa forma técnica, dessa forma administrativa, vendo todo o processo da Caixa, é que nós estamos inseridos para dar mais robustez e deixar a Caixa ainda mais de todo o brasileiro. E pensando nesse segmento que é altamente impactado pelos riscos, né? Mercado financeiro é um setor altamente exposto, né, aos riscos e que tem muitas necessidades específicas, né? Então, Alexandre, eu queria saber de você, né? Quais são os maiores desafios, né, que vocês no banco têm encontrado na formação e na retenção dos talentos e dos profissionais especializados? Exato, perfeito, Ana. O interessante é que essa troca de experiências, né? Eu sou da área de gestão de segurança cibernética, né? O Egídio falou agora muito pela área aqui de gestão de pessoas, né? E eu trazendo aqui, são perspectivas diferentes, né? E eu trazendo aqui nessa perspectiva aqui de gestor aqui de área de segurança cibernética. Então, meus times aqui atuam no SOC, em CTI, em gestão de vulnerabilidades. E essa perspectiva toda dessa retenção e a dificuldade de encontrar essa mão de obra por essa perspectiva. E especialmente aqui no setor financeiro, né, esses desafios são muito, em primeiro lugar, eu classifico assim como muito dinâmicos. Né? É uma área em constante evolução, então esses desafios a gente pega hoje, né, essa evolução desde a gente fala aí do Open Finance, né, que já há alguns anos vem vindo e é algo que para os bancos exige toda uma infraestrutura muito mais flexível, uma estrutura com APIs, com nuvem, né, que aumenta uma superfície de ataque. Né? Então, quando eu digo esse dinamismo, né, então as características de uma pessoa, né, para uma função dessas e conseguir enxergar essa superfície de ataque e cuidar desses aspectos. O tema aqui principal do evento, essa questão da IA, né, não podia ser diferente aqui, o evento em todos os painéis. Né, a gente demorou até um pouquinho, acho, para falar, agora, né, trouxe a IA também aqui para o painel. Né, mas essa questão também desse dinamismo, que até muito pouco tempo, né, não era uma realidade, né, um profissional de segurança, essa superfície de ataque ampliada com a IA.
né? E lá no Banrisul a gente classifica aqui muito claro duas frentes, né, nessa questão da IA. Uma frente aqui bem clara é a segurança na IA, né? Então, ou seja, a IA sendo usada ali para o negócio, né, uma IA pública, uma IA interna, agentes de IA, né? Cada vez a gente está evoluindo mais de poucos meses para cá, né, nesses aspectos aqui do que a IA pode entregar. Então, nessa questão da IA para o negócio, né, e a área de segurança, né, esse perfil desse profissional de segurança aqui que vai aplicar a segurança na IA. Né? E aqui é uma questão muito disciplinar, né, de um profissional que tem que trabalhar com várias áreas junto, que estão implementando. Então, numa IA pública, cuidar qual é a informação que está indo para aquela IA pública. Numa IA interna, cuidar com aspectos lá dessa IA poder ser envenenada, poder ter alucinações, né, como a gente diz. Então, esses aspectos de segurança, comunicação entre agentes de IA. Então, só aqui, né, tem todo algo que até pouco tempo a gente nem imaginava esse cenário, né, na segurança na IA. E a outra frente é o inverso, né? Aí, então, é a IA na segurança. Né? Que aí, então, é os times de segurança, então, muito mais lá as minhas áreas, o SOC, né, um CTI, e usando a IA na segurança para aumentar a capacidade de proteção dos mecanismos, das ferramentas de proteção. Então, são dois contextos aqui bem diferentes. Né? Nesse segundo contexto, os criminosos também usando a IA para atacar e nós usando a IA na segurança para se proteger. Então, né, nisso que eu ilustro é essa questão desse desafio que a gente tem, é muito dinâmico, né, e nessa constante evolução, e nós, como gestores aqui, né, ter também esse desafio aí de ser muito proativo e adaptável, né, para essas questões. A mão de obra no mercado é difícil, e aí também aquela ilusão lá de achar que vai achar alguém pronto, né? É muito difícil no mercado achar alguém pronto, né? Achar alguém assim um unicórnio, achar alguém que já está pronto, né? E também essa questão de mesmo que a gente chegue a conseguir encontrar vagas no mercado, também, e nós lá também, o Banrisul é um banco público, também lida com questão de a gente fazer um concurso público, né, para conseguir essas vagas. Não adianta também sair fazendo um monte de concurso público e abrindo um monte de vagas, né, não duplicar, triplicar os times se a gente não cuidar. E aí o maior desafio, né, que para essa primeira parte aqui eu deixo essa deixa, que a gente vai ainda abordar muito aqui no painel, o maior desafio não é só contratar, mas a questão da retenção. Né, esses talentos, né, propiciar que esses talentos, né, cresçam dentro de casa. Né? Então, a questão da retenção, aí, entendo aí como o maior desafio, como conduzir. Perfeito. E agora eu estou intrigada, Andréia, porque a Andréia traz aí uma visão muito forte, né, da diversidade e inclusão. E eu quero entender, a gente até conversou nos bastidores um pouco sobre isso, né? Quais são os principais entraves, né, que a gente encontra, né? E quais são as oportunidades na formação desses times aí plurais que a gente efetivamente busca em cibersegurança? Obrigada, Ana. Bom, eu tenho meu lado A, eu tenho mais de 30 anos de carreira, sou diretora para soluções de cybersecurity, comecei minha carreira já em cyber, e o meu lado B aqui eu represento o setor privado, mas também a WOMC, que é a Latam Women in Cybersecurity. Fundei o capítulo brasileiro, é uma ONG que tem mulheres aí de mais de 40 países, para exatamente incentivar a mulher a trabalhar nesse segmento, reduzir o gap de conhecimento entre gêneros, mas a gente faz isso com o apoio dos homens, nós não somos separatistas. Então, a gente tem estudado muito nesse tema, né, para conseguir entender as causas raiz e como é que a gente pode ajudar aí a população e o mundo, trabalhando inclusive em prol de reduzir essa escassez. Então, como bem me permite meu sobrenome, que é Tomé, dizem que São Tomé é ver para crer, então eu trago alguns números. Nós somos uma força de trabalho mundial, hoje apurada pela pesquisa do OS Square, de 5,5 milhões de profissionais no mundo. E o gap apurado, gente, ele só cresce. O gap apurado é de 4,8 milhões. É quase uma força de trabalho inteira, ok? A força de trabalho subiu 0,1% em número, a gente acompanha essa pesquisa desde 2018. Já o gap subiu 19% em relação a 2023. Então, a situação ela está se agravando.
a gente está perdendo velocidade, a gente não está conseguindo formar pessoas para suprir essas necessidades das empresas, sejam elas no setor público ou no privado, tá? A participação da mulher nesse segmento, porque diversidade é muito mais do que só gênero, mas vou começar por gênero. Ela está na casa de 20%. Nenhuma novidade com relação aos números que eu acompanho desde 2018, tá? Mas a gente tem algumas novidades com relação à diversidade étnica, né? E de raça. Então, a população ali, os novos entrantes abaixo de 30 anos, eu tenho mais ou menos um número de 37% não brancos, o que me traz assim, muita esperança de que a gente pode reverter outras nuances de diversidade. Mas isso pensando em cenário mundial. E aí, eu sempre advogo em função desse número, né? Olha, a gente tem um gap enorme, que venham as minorias, que venham promotores de diversidade para a gente suprir esse gap de mercado, mas como ONG a gente também sente ali como é que está o aquecimento do mercado. E no Brasil a gente tem sentido muitas pessoas em busca de recolocação contínua. Não é aquela dança das cadeiras, né? A pessoa que escolhe um outro desafio ou que de repente recebe uma proposta melhor, que é o que a gente sente inclusive nas cadeiras de executivo com os CISOs, né? Que são profissionais escassos e a gente vê uma movimentação. E aí eu fui procurar alguns números que me explicassem se eu tenho 4,8 milhões né, de vagas em aberto, por que a gente ainda está sentindo isso no Brasil? Então, eu encontrei alguns dados interessantes nessa mesma pesquisa. 37% das equipes de cyber sofreram cortes orçamentários. Isso representou mais de 7 pontos percentuais em relação a 2023. 25% enfrentaram demissões em suas equipes, mais de 3 pontos percentuais acima do número de 2023, e 38% reportaram congelamento das contratações. Então, quando a gente olha o número Brasil, que antes era ali de 348 mil profissionais, hoje apurado em 328, imediatamente eu pensei, suprir 20 mil vagas. Não, a gente teve também o efeito de uma escassez de vagas nesse processo e a gente precisa estar muito atento a isso. Porque a equipe não diversa, ela não me traz ideias inúmeras, a escassez de talento, ela traz de alguma forma né, um delay na detecção de incidentes, na resposta a esses incidentes, dá um delay e um déficit de inteligência, para inteligência de ameaças, a gente tem uma série de impactos vindos aí em função desses números. Ana. Legal. E são números bastante impactantes, né? Agora, Marcelo, na indústria, né, e no lado aí de fornecedores, vocês sentem essa mesma pressão? Como que você está vendo esse movimento, né, da atração e da retenção? Obrigado, Ana, pela oportunidade de participar. Agradeço a Febraban pelo convite. E aí, aqui, falando do outro lado do balcão, né? Quer dizer, a gente que acaba tendo que, muitas vezes, prover os serviços. Então, eu acho que a gente não sente, a gente sofre isso de uma forma muito intensa, porque a gente tem que lidar com clientes que estão nas suas mais diversas fases, seja de investimento em cibersegurança, seja de investimento em recursos, seja de maturidade de cibersegurança, seja de, enfim, momento tecnológico. Então, além de ter esse déficit na força de trabalho, eu tenho que estar preparado para suprir diversos níveis, né? Enfim, poder prover isso de forma muito rápida, porque como o tomador de serviço ele não tem a capacidade, ele procura o fornecedor e a gente tem que prover. Então, e associado a isso, a gente vê que o técnico, quando ele se forma, que ele acaba, né, essa parte de formação, ele tem uma deficiência muito grande de ter sido experimentado em campo. Então, quando a gente fala de cibersegurança, que são temas críticos, você colocar uma pessoa júnior sem estar devidamente apoiada, você pode só aumentar o problema, né? Quer dizer, como é que você faz para cobrir também esse gap? E atrelado a isso, acho que um ponto ainda mais importante é que você demora para capacitar uma pessoa, deixar ela pronta, só que a velocidade da tecnologia, ela já muda. Muitas vezes, quando ele está pronto, já mudou, já é um outro cenário. Então, a Forsys, que é a empresa que a gente tem montado, tem desenvolvido bastante, trabalhar uma tecnologia para poder
achar rápido o profissional. Então, a gente tem soluções, inclusive, que você consegue mapear rapidamente o profissional e buscar no mercado, ou, enfim, ou complementar. Programas de treinamento contínuo, que você consegue manter o pessoal o tempo todo atualizado, o tempo todo. Mas não é fácil, Ana. Esse processo, ele é um processo bastante desgastante, né? E a gente acaba entendendo, a Forces acaba entendendo esse mercado essa necessidade de mercado como uma oportunidade de liderar. Então, como fazer diferente, né? Como é que eu treino, capacito, retenho, como disse, né, as pessoas? A gente tem esse gap muito, muito grande. E ele não vai ser coberto de forma rápida se a gente não tiver uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de pensar, de se posicionar em relação a isso. Legal. Mas eu quero agora aprofundar um pouco mais, né? Até porque a gente está falando um pouco da escassez de talentos, né? Então, quero saber, na opinião de vocês, né? Quais são as consequências, né? As consequências na falta desses profissionais. Quero começar com você, Gídio. Opa, obrigado pela pergunta. Suas perguntas são... eu fico muito feliz, tá? Estou gostando demais de participar desse evento. Inclusive, quero convidar para a gente bater papos e trocar ideias, que eu acho que vai ser super importante, principalmente na Caixa, porque a Caixa está em todo o país. Temos muitos desafios. Eu estou vendo aqui um celeiro de pessoas que têm muito conhecimento, que pode nos ajudar ainda mais para que a gente tenha uma Caixa ainda maior, né? Então, as consequências da escassez de talentos, pessoal, ela é visível, né? Então, foi falado aqui por todos, né? Falta gente que tem as habilidades necessárias para ocupar os cargos diante de uma crescente exponencial de serviços, de bancos do futuro em qual nós estamos inseridos, as necessidades premente dos clientes cada vez mais utilizando aplicativos. Vocês acabaram de ver uma palestra aqui das fragilidades que tem, e a gente tem que estar fortalecido nesse negócio. Então, o que é assim, a consequência dessa escassez é a preocupação que nós temos em relação à velocidade do meu profissional localizar o problema e ter aquela resposta imediata para solucionar aquela questão e sanar naquele minuto, naquele instante, aquilo que está acontecendo. Então, assim, essa consequência, ela... E o que vocês estão fazendo? O que nós da Caixa estamos fazendo? Primeiro, realizamos um concurso para 4.000 pessoas. Para a Caixa realizar um concurso para 4.000 pessoas, ele tem que pensar bem antes. O que é que nós vamos fazer com esses concursados? Para isso, nós estamos pensando no banco do futuro. Esse banco do futuro, que as agências são celulares, que eu não tenho mais caixa, eu não tenho mais pessoas trabalhando diretamente com dinheiro, porque tem o Pix, eu tenho que ter gente com outras habilidades. E aí a gente, pensando nesse banco do futuro, faz um concurso para 4.000 pessoas, dessas 4.000, 2.000 em TI. E na prova de TI, a gente já coloca questões de cyber, para poder, a partir daí, no onboard, a gente já detectar essas pessoas, onde nós vamos alocá-la da melhor forma, para que a gente deixe a Caixa ainda mais tranquila, mais robusta em relação ao que está acontecendo ao mundo digital. Então, avaliar perfis é uma das formas. Alocarmos esses profissionais é outra. Contratarmos fornecedores capacitados para que nos ajude nesse processo é uma das formas que a gente faz para fortalecer ainda mais a instituição. Firmarmos parcerias com instituições de ensino, instituições aqui como vocês, para que a gente troque ideias e faça que os nossos empregados, os que estão no dia a dia, ainda mais capacitados. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui, um ecossistema para fortalecer e mitigar esses problemas em relação à cibersegurança. Assim, é um conjunto. E tem mais. O que você viu hoje, amanhã já não vale mais. E o que você viu amanhã já não vale para o futuro. É um constante aprendizado para que a gente fortaleça.
As mudanças são muito rápidas, né, Gigi? São exponenciais. Impressionante. Alexandre, como que isso tem um impacto também lá no banco, né? Aproveitando aí o gancho da Caixa, né? Como Perfeito. que o Banrisul sente isso? Nesse aspecto aqui de profissional de cyber, né? Questões que eu ilustrei ali no início, né? E qual é as causas aí, algumas causas, assim, que eu identifico umas 3, 4 causas, assim, consequências assim, mais fortes que vem a trazer essa escassez, né? Umas questões até bem intensas, aí, desafiadoras, né? Ameaças, né? Essa constante evolução das ameaças. Até pouco tempo, ransomware, né? Era uma anatomia de um ataque, lá um tipo de ataque de ransomware. Hoje a gente já tem ransom as a service, né? Que é muito mais fácil, muito mais acessível para um criminoso fazer um ataque de ransomware, ataques muito mais sofisticados, devastadores. Então, alguém que vem estudando esse assunto, se preparando para esse assunto, é muito dinâmico, essa evolução é muito rápida. O ransomware, até pouco tempo, ele indisponibilizava os dados. Hoje, além de trazer indisponibilidade, ele traz também vazamento desses dados. Então, essas questões, assim, que as ameaças, né, vêm sempre nessa constante evolução, e o profissional conseguir acompanhar isso, né, esse constante aprendizado, né? Então, esse dinamismo todo é uma das causas dessa dificuldade de ter profissionais preparados para isso. E aí também vem a questão de treinamentos, educação, né, uma carreira, né, buscar uma carreira nesse sentido. A universidade é muito importante, né, buscar um profissional desse qualificar, fazer uma graduação, mas as graduações assim que abordam segurança cibernética, muitas vezes é complicado ali um currículo de uma universidade acompanhar, né, essa dinâmica toda. Então, universidades também muitas vezes têm que procurar parcerias com, muitas vezes mais aulas práticas, quem sabe, poderia ter junto. Então, tem uma questão toda também que eu vejo aí de rever, de evoluir mais, essa parte de tu fazer uma formação, uma carreira em cyber, e isso aí vai ser uma dificuldade para achar profissionais, para traçar uma jornada, um caminho de qualificação. Questões também das habilidades, essa lacuna de habilidades. Aí um profissional muitas vezes é muito técnico, né? A gente vê um profissional aí de cyber, tem ali a parte técnica, né? É mais tranquilo ali, ele domina mais, né? E igual é um desafio, porque tem que entender bastante de tudo, né? Para lidar com um ataque cibernético. Mas aqui também tem habilidades muito analíticas, né? Muitas vezes tem que equilibrar esse técnico com o analítico. Um profissional que está lidando com um ataque, com uma suspeita de um incidente, uma suspeita de um ataque, está fazendo uma investigação. Muitas vezes ele é técnico ali, entende muito de sistema operacional, entende lá do cabeçalho, dos protocolos de rede, o que vai analisar naquele cabeçalho para ver se aquilo é uma suspeita, é algo concreto ou não. Mas muitas vezes não tem esse perfil analítico até para ver o todo. Muitas vezes fazer correlações entre cercar vários aspectos para se convencer, para avaliar se aquilo realmente está sendo um ataque ou não. E muitas vezes o profissional lá se convence muito rapidamente ali na sua visão mais técnica, e falta ali o analítico para cercar mais vários aspectos para conseguir dizer com mais propriedade, não, isso aqui realmente é uma suspeita, a gente precisa aprofundar mais, ou realmente era um falso positivo. Então, esse desafio também, encontrar profissionais que tenham não só um perfil técnico, como também muito essas habilidades mais analíticas, né? E por fim, aqui a questão também é esse ramo, né? É um ambiente aí muito desafiador e muito estressante, né? Um profissional de cyber está sempre ali num ambiente ali tenso, 24 horas, 7 dias da semana, sempre ligado. Então, esse ambiente assim, de muita tensão, e também muitas vezes, né, acaba afastando, né? Muitas pessoas se afastam de atuar nessa área por causa dessa questão desse ambiente estressante. Eu também botaria na balança aqui como um dos motivos aí para a gente ter mais dificuldade de achar profissionais, né, de cyber, né? E aí a gente fala também das habilidades comportamentais, né? O emocional, como fica, né, desses profissionais, fora a parte técnica também, né? Então, No é um momento de ponto... tensão, conseguir, né, Exato, lidar com o exato. lado emocional, né? Exatamente. André, quero saber se você tem algum número aí que ajude e colabore com a gente.
Bom, eu acho que assim, são alguns dados, né? 62% das empresas na pesquisa do S Square responderam que sentem os efeitos da escassez. Mas quais seriam eles? A gente não sente falta de atacante. A gente vive uma guerra cibernética tão intensa que parece que eles são uma legião de muito mais do que 5,5 milhões de profissionais. E no fim não são, eles usam muito mais a automação. Aliás, quem são eles? Será que sou eu? A gente não sabe. Então, com essa velocidade, e quando a gente está pensando em usar uma tecnologia de transformação digital, agora vindo com peso a inteligência artificial, eles já estão anos-luz adiante, usando para deepfake, para encontrar vulnerabilidades de uma forma ágil, para explorar a vulnerabilidade, para construir códigos de exploits, para conseguir explorar essas vulnerabilidades. E a gente ainda pensando, libera ou não libera, monto política, não monto política, como manter a segurança de código. Tive a semana passada com desenvolvedores de agentes de IA falando, pelo amor de Deus, vamos nos juntar. Né? E o efeito, se eles são velozes, mesmo sendo de uma forma perceptiva menos do que a equipe de defesa, quando me faltam profissionais e habilidades, eu perco velocidade e perco qualidade, certo? Então, velocidade, quando eu penso em detectar itens anormais que podem me indicar ali, um indicador de comprometimento, que podem me indicar que eu estou sofrendo um ataque, é vital para qualquer indústria, que dirá para o setor financeiro. A velocidade para conseguir identificar onde eu tenho vários riscos relevantes e quais ferramentas eu preciso, pessoas e processos para o meu time de defesa, também é vital. Essa velocidade com foco em inteligência, escuta de mercado, escuta mundial de tendências de ataque, como eu traduzo isso para a minha indústria, é vital. Então, perder velocidade já é muito ruim. Agora, o impacto em qualidade é ainda maior. Tá? A gente acaba transformando o time muito mais júnior do que precisa. Aliás, heróis são os times de hunting, porque a gente tem aqui o fenômeno dos job descriptions de super-heróis. Verdade. Quando a gente tem aqui um corte, né, eu tinha 5 vagas, eu reduzo para 3, assim, os 5 itens de job description caem ali para aquelas 3 pessoas, e a Ana é que tem que nos ajudar nesse recruiting, que é uma loucura em tempo de escassez. Então, todas essas consequências nos revelam que no dia a dia a gente perde qualidade. Qualidade em cyber é vital. E eu posso, mesmo tendo pessoas muito competentes ali, ter portas abertas e viabilizar a ação de um atacante, né? Facilitar a ação de um atacante em si. Eu falo que a gente buscar o Batman com a capa do Robin e o escudo do Capitão América, né? Aí é uma combinação, né, muito difícil. Então vamos escolher, né, qual que é o must-have da posição, né? Mas, Marcelo, fecha para a gente um pouco, né, desses comentários e fala para a gente qual que é a visão de Forsys também com relação a isso. Esse tema, Ana, ele é muito importante, porque a gente hoje, no mundo onde você fala muito sobre qualidade de vida, você fala sobre você estar são, você estar contente onde você trabalha, acho que a gente poderia ficar aqui talvez a tarde inteira discutindo sobre as consequências, né? Então, acho que a palavra que vem para mim na cabeça aqui como principal fator é a sobrecarga. A demanda está lá, eu vou ter que resolver. Com um júnior, com um sênior, com Batman, com Robin, eu vou ter que resolver, eu vou ter que atacar isso daqui. E a equipe que está disponível vai ficar sobrecarregada. Essa sobrecarga, não adianta você dar um sábado, um domingo de folga. Ele é acumulativo ao longo do tempo e você não cura rápido. Você não consegue tirar essa pressão de forma rápida dessa demanda. E aí o que acontece? Você faz com que o time pare de trabalhar de forma proativa. Ele começa a ser só reativo, só reativo, só reativo. E essa reação, de uma forma cadenciada, faz com que você perca inovação. E no mundo onde você fala hoje de, eu tenho IA, eu tenho como a Andrea falou aqui, de você ter essa parte toda rápida, né, dos atacantes. Se você não inova para tentar dar um passo à frente, você vai continuar mais reativo ainda. Ou seja, não tem solução, não tem bala de prata que vá resolver isso. A gente tem esse problema quando a gente fala sobre como treinar, como capacitar, como
Não tem. É um processo longo, é um processo de mudança comportamental, é um processo onde não somente os tomadores de serviço, mas como os provedores de serviços, e vamos chamar assim de ecossistema, têm que trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, a Forsys, a gente está criando um laboratório em Israel, né, onde a gente possa trocar experiências. De repente, o que eu estou passando agora de dificuldade, eles já passaram lá. Então, para que eu vou reinventar a roda? Eu vou aprender, eu vou fazer isso acontecer de forma mais rápida. De novo, aqui a gente, né, trabalha muito com esse dia a dia. Se a gente não mudar, essa sobrecarga da equipe só vai aumentar. E aí não adianta buscar mais recursos. A gente vai conseguir trazer um e perder dois. Verdade. Então vai aumentar o gap. E na busca de recursos, né, a gente fala em sala de entrevista na Robert que faltam muitas habilidades, né, habilidades muito difíceis de encontrar. Alexandre, quais são elas? Quais são essas habilidades que a gente tem? A gente, como, né, headhunting, a gente sente essa dificuldade? Tem as questões técnicas todas, né? Mas como tu falou na questão anterior, né? Essas habilidades comportamentais, tá? Eu coloco isso muito forte na balança e pesa muito na balança, né? As habilidades comportamentais. Eu colocaria aqui 3. Né? Primeiro, a questão de comunicação eficaz. Então, um profissional desse que está lidando com um incidente, a conseguir, né, explicar um incidente, um profissional que está fazendo uma análise de vulnerabilidade, conseguir explicar o risco, né, não só numa linguagem técnica. Então, essa comunicação eficaz para diferentes públicos. Muitas vezes até tecnicamente eu vejo uma dificuldade para explicar para os próprios pares técnicos, né, mas principalmente para o público não técnico, né, para uma alta gestão, né, e traduzir aquela análise de vulnerabilidade numa linguagem para uma alta gestão, né, mostrando o risco daquilo, ou num incidente, explicando um incidente, e a gente tenta fazer essa ponte, né, para conseguir entender, reportar, comunicar um incidente, o que está de fato acontecendo. Então, eu colocaria em primeiro lugar essa comunicação eficaz. Em segundo lugar, também na linha da questão anterior, também que eu comentei ali do técnico e analítico, né, esse pensamento crítico, né, então trazer essa habilidade comportamental de pensamento crítico nesse momento, como a gente falou, de tensão, ali, de pressão. Eu estou numa extrema pressão ali de um incidente acontecendo, algum cenário ali altamente crítico, e eu ter esse pensamento crítico, de conseguir, naquela situação complexa, desde conseguir diagnosticar aquilo, é um incidente, eu preciso encontrar a causa raiz, eu tenho que diagnosticar aquela situação, o que está acontecendo. Aí, como eu falei anteriormente, é uma série de questões que envolve, que eu tenho que cercar e correlacionar informações. Então, e o profissional ter essa habilidade desse pensamento crítico para ver isso e ainda trazer uma solução para aquilo. Uma solução temporária que seja, ou o que for, né, mas se adaptar dentro daquela situação, para trazer uma solução. Então, outro aspecto que eu trago também, muitas vezes a pessoa é técnica, mas falta esse pensamento crítico e sobre tensão, né, trabalhando sob pressão. E por fim também, eu vejo aqui muito o profissional, a dificuldade também que eu boto pesa mais na balança aqui, a questão também de colaboração, né? Um trabalho ali que é colaborativo, como eu citei lá no início, uma segurança na IA que envolve multidisciplinar, banco de dados, desenvolvimento, estou desenvolvendo uma IA interna, né, e a segurança nessa IA, então tem que interagir ali com times muito multidisciplinares, e a capacidade aqui desse profissional essa facilidade de comunicação, como também, de novo, aqui num incidente, estou trazendo muitas situações aí de autônomo também ali sob pressão, é um incidente, e muitas vezes a gente tem que abrir uma sala de crise, e ali também é muito multidisciplinar, quem está naquela sala de crise, todos ali juntos, ali em conjunto, tentando diagnosticar o que está acontecendo. E aí esses profissionais de cyber aí ter também essa capacidade de colaborativo ali, muitas vezes fico ali só abaixo a cabeça, tem a sala de crise, tem que abrir as coisas que está acontecendo, tem que todo mundo colaborar, e esse profissional muitas vezes fica ali mais na cabeça baixa ali, e isso que a gente tem que buscar,
né, esse desafio aí de buscar essas qualificações, promover mais esses profissionais conseguirem, né, melhorar essas habilidades. Eu colocaria essas 3. Tá? Perfeito. E a gente não está falando de características tão difíceis, né, de encontrar. Mas quando a gente reúne as 3, né, realmente às vezes a coisa fica um pouco mais E aqui um complicada. ambiente sob pressão. Né? Exatamente. Tem isso, Exato. essa questão. Eu quero ouvir Andréia, Egídio e Marcelo para complementar esse ponto e aí a gente falar sobre um outro tema que também a gente aprofunda um pouco mais. Bom, o Alexandre está bem alinhado com os dados da pesquisa do ISACA para soft skills. O primeiro realmente é comunicação, ouvir e falar. A gente fala muito difícil para os pares, para a alta administração, para o board. Eu ouço às vezes de profissionais, o meu CISO voltou sem orçamento da reunião do board. Eu digo, quais indicadores a gente preparou para que nessa mesa de negociação ele pudesse ter êxito, né? Que a gente fique ali como ponto de reflexão. Mas o pensamento crítico é o segundo colocado, depois vem solução de problemas, trabalho em equipe e atenção a detalhes. Num processo, e aqui tudo nos remete também a essa questão de velocidade e pressão, né? Esses soft skills. Já para a questão de hard skills, a gente está falando de proteção de dados, Identity and Access Management, resposta a incidentes, cloud computing, desenvolvimento seguro, inteligência de ameaças e forense digital. Quase o universo inteiro, gente, de cybersecurity. Se a gente olhar, cada um tem uma posição ali dentro de um domínio. Então, a gente tem a escassez dos profissionais nesses segmentos, nesses domínios, e de alguma forma são soft skills e hard skills considerados como essenciais para a gente poder ter êxito aí como órgãos de defesa em um mercado que vive plena guerra cibernética. Marcelo? É interessante ouvir meus pares aqui falando, porque a gente sempre, quando vai fazer um processo seletivo, você busca olhar o hard skill, né? Ele conhece aquela tecnicidade, ele conhece aquilo, e você esquece muitas vezes o soft skill. E você esquecer habilidades de comunicação, habilidades de planejamento, habilidades de você poder chegar num board de forma adequada para pedir orçamento, vai fazer com que você tenha menos orçamento, ou seja, a pressão vai aumentar em cima de você. Então, na minha visão, a gente trabalha muito isso na Forcis, é como que a gente faz ou traz as pessoas, ou qualifica as pessoas para que elas melhorem esses soft skills. Isso vai fazer com que ele tenha, não vou dizer uma vida mais fácil, mas uma capacidade de se comunicar o que está acontecendo, ter a devolutiva, interagir. Acho que o ser humano foi feito para essa interação. E você perder isso, hoje em dia, nesse mundo muito digital, eu mandei mensagem e resolvi o problema. Não. Faz questão você conversar, você ter esse soft skill. Pegando como exemplo, né, a gente fala muito desse trabalho. Se você hoje gasta uma fortuna para desenvolver um software e você não trabalha ou não prevê no seu orçamento, não convence o acionista de fazer um processo de security by design no começo, você vai gastar 2, 3 vezes mais fazendo os testes de segurança no final. Só que isso você tem que ter habilidade, porque algumas vezes empresas que talvez tenham pouco investimento vão olhar isso como despesa. Eu preciso fazer isso, não tem como dar um jeitinho? Não tem jeitinho. Mas depende com que as pessoas que têm essa habilidade. Então, acho que eu não vou me estender aqui, mas se a gente tem que começar a prestar mais atenção no soft skill, porque aí você conquista mais o acionista, conquista mais investimento, consegue compartilhar o problema, consegue fazer com que a informação flua e se resolva, senão você não tem solução. Perfeito. Egídio, complementa então com mais algum ponto? É interessante que é igual, né? Para todo mundo, as dores são iguais, né? Assim, as habilidades técnicas, elas são essenciais. Você tem que ter as habilidades técnicas para estar no negócio. Mas a gente vê, assim como os outros aqui, 2 que são essenciais. Capacidade de compreender o negócio caixa, negócio banco. Ele tem que entender para poder passar aqui, como vocês falaram, pela conselho de administração, poder aprovar aquilo que é necessário, que dá robustez para o trabalho que ele vai executar. Então, essa capacidade de compreender o negócio e transitar em todas as áreas da instituição, ela é essencial para a gente. Então, a gente capacita o nosso empregado dessa forma também. E outra é o aprendizado contínuo. Todo dia você tem que estar estudando. Todo dia você tem que estar fazendo reciclagem.
Você está reciclado hoje, amanhã já não está mais. Amanhã já tem uma pessoa fazendo algo além do que você estava imaginando. Então, assim, é uma dinâmica que deixa você ansioso, estressado. Mas que, ao mesmo tempo, quem trabalha com isso sabe quanto é prazeroso você trabalhar com algo que você, eu vou resolver essa situação. Então, essas duas situações a gente enxerga como habilidades necessárias. Agora, tem uma que aí eu quero valorizar todos os empregados caixas que estão há muito tempo fazendo esse trabalho, que estão lá no dia a dia. Porque, às vezes, você traz uma coisa e diz, não, vai acontecer isso. Pelo histórico, pelo conhecimento dele, pela envergadura que ele tem do que ele já passou. E isso ajuda muito na solução de problemas e a gente tem que valorizar muito esse empregado e lá reter ele com a gente. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de falar. Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente sabe que existe a escassez, a gente tem nossos desafios, né? Mas existem muitas estratégias que a gente pode realmente abordar, né? Então, a minha próxima pergunta para vocês é exatamente isso, né? Quais são os caminhos que vocês enxergam, as estratégias para a gente poder realmente driblar essa escassez, né? Então, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de aumento da automação, a gente está falando de terceirização, incremento do uso da inteligência artificial. Então, quero entender um pouquinho sobre isso. André, quero começar com você. Legal. Eu diria que nunca foi tão necessário a gente contar com mais ferramentas educacionais que não só as limitadas à graduação, pós-graduação e certificações, né? Eu vejo muita empresa ainda depositando confiança nessas 3 ferramentas que são essenciais. Eu digo para as pessoas que me assistem, eu não estou fazendo apologia que não tenham uma graduação, mas estou dizendo, submetam o seu CV no primeiro ano, por favor, né? Vão para o mercado, vão procurar uma oportunidade. E as empresas, que não é o caso da Caixa, né? Porque a Caixa tem toda uma série aí de ferramentas internas, as empresas precisam despertar para definir os seus bootcamps internos, seus programas de atualização, trabalhar muito mais as ferramentas que a gente conhece como job rotation. Puxa, nunca foi tão necessário, até por conta da escassez e dessa questão de visão crítica, de pensamento crítico, a gente ser um profissional de cyber plural. Não tem mais essa de trabalhar em silo. Ah, eu sou de GRC. Eu digo, vem trabalhar comigo em GRC para ver, eu tenho que entender de todos os domínios, porque senão como é que eu mapeio riscos de inteligência, de vulnerabilidades, de defesa, de ataque, de resposta a incidente? Então, essa questão de poder transformar o profissional em plural, independente da escassez, é extremamente necessário. Essas ferramentas de aceleração, né, como a gente vê os nanodegrees, os bootcamps, em complemento às ferramentas tradicionais que a gente já tem e deposita confiança, que é graduação, pós-graduação e certificação. Perfeito. Alexandre? Perfeito. Eu vejo aqui mais também concordo aqui com o André, essa questão toda de capacitação. Aí eu trago mais algumas coisas aqui. A questão do trabalho remoto, né, que até tem perdido muito força desde a pandemia para cá, né, tem perdido força nas empresas, mas nesse contexto aqui a gente abriu o leque geográfico até de conseguir encontrar profissionais mais capacitados, né, dentro desse rigor todo que a gente vê aqui da necessidade de cyber. Quem sabe também aqui expandir para o trabalho remoto, até para além das fronteiras aí do país, né, de encontrar profissionais aí que se enquadrem nessas características, né? Tanto contratação como terceiros, né, contratar uma terceirização, um profissional especializado, mas aí remoto, dá uma flexibilidade maior para isso. Como serviço também, MSSP, nesses modelos também. E aqui vem também, amplifica uma preocupação, né? Um profissional desses remoto, muitas vezes um terceirizado, a questão de a gente vê cada vez mais insiders, então essa questão de amplifica, né, dá mais margem para um ataque daqui a pouco de um próprio insider, alguém que está dentro da empresa. A gente tem visto muito casos aí, vindo até muitos relatos vindo da Coreia do Norte, né? Tem alguns grupos criminosos lá, tem o grupo Lazarus lá,
e a gente vê muito relato de ter toda uma movimentação para se infiltrarem nesses processos seletivos, né, e ingressam na empresa para ganhar credenciais, para ganhar alguns acessos privilegiados e, a partir daí, praticar um ataque aí de grande proporção. Então, quando a gente vai nessa frente, tem que se preocupar com esses aspectos também. Então, aí, no mínimo, aí uma política aí de privilégio mínimo, muito rigorosa, realmente aquele profissional ter acesso ali só o que precisa. Muitas vezes acaba se ampliando a mais, ele ganha aquele acesso remoto, tem muitas coisas que daqui a pouco nem precisava ter. Então, eu só chamo aqui uma série de controles que tem que estar atento As alçadas, quando a né? gente vai nessa perspectiva. E também, aí, deixo para o final aqui algumas outras aspectos, aí, como tu falou, de automação, IA. Eu acho isso muito importante hoje, né, numa área aqui de segurança cibernética, né, ferramentas de orquestração, né, o SOAR, que a gente chama, né, que é uma ferramenta de orquestração, e a partir dali a gente pode sempre buscar, né, sempre perseguir uma automatização ao máximo ali a partir do SOAR, com firewall, com gestão de identidade, né, com CIEM, com vários aspectos, aí, EDR, Endpoint Protect, com vários mecanismos de proteção, ZTNA, VPN, com toda a infraestrutura tecnológica da instituição, o SOAR tem que estar muito bem integrado, e a partir daí a gente buscar automatizações. Que aí, num momento de um incidente, a gente evitar ao máximo ter que ter uma intervenção humana, ter que evitar ali algo ser feito manualmente, e o SOAR ali já vai responder, já vai reagir a um ataque ele de forma automatizada. Só isso tira a carga da equipe, a equipe aí vai poder pensar em coisas, né, tarefas mais nobres, e descarrega a equipe. E aí daí também eu chamo a atenção dessa questão de a gente perseguir cada vez mais consolidar fornecedores. Porque se a gente quer integrações, se a gente quer automatizar, precisa buscar integrações. E se a gente também tem esse equilíbrio. Se a gente tem também muitos fornecedores diferentes, o Firewall é de um fabricante, ZTNA é de outro, o AF é de outro, o CIEM é de outro fabricante, que muitas até vão buscar o melhor de cada um, mas também a gente ter muitas cestas é complexo. Também a gestão disso, né? Ter uma cesta só também com todos os ovos também, né, não é uma boa. Mas ter um equilíbrio, perseguir um equilíbrio aqui, coisas que fazem sentido ser do mesmo fabricante. Isso aí tudo é um caminho até para profissionais, né? Não precisa ter tanta diversidade de profissionais em diferentes marcas. Então, eu digo que a automatização como uma ferramenta de orquestração, buscando essa consolidação maior aí de fornecedores, dentro de um equilíbrio, dentro do que faz sentido. E, por fim, o tema maior aqui de todos os debates, não podia deixar de falar da IA também, presente aqui. É algo, eu vejo, ainda muito novo. Ano passado ainda eu vi isso aí muito como PowerPoint, só os fornecedores, fabricantes trazendo ali no PowerPoint, muito bonito. As ferramentas de proteção como a IA, um assistente de IA junto ali para ajudar, né, na operação. Ainda era muito PowerPoint. Eu vou dizer assim que do segundo semestre do ano passado para cá, e principalmente esse ano, eu vejo isso aí estar mais consolidado nas ferramentas, hoje ser algo mais prático e palpável, que traz resultado. Aí a gente tem que perseguir cada vez mais tudo que é ferramenta, trazer um assistente de IA, trazer ali muito essa capacidade da IA junto, que facilita muito, desde o profissional que é altamente qualificado, e ele saberia fazer tudo ali na ferramenta, na linha de comando, sabe tudo em que menu que fica, fazer visões e filtros e tudo, mas com a ajuda da IA facilita muito. Numa linguagem ali natural, tu consegue ali reagir muitas vezes, chegar num resultado que precisa, sem dar um monte de comandos, como também um profissional, tanto um profissional avançado, como o júnior lá que está entrando na empresa, ele já consegue trazer um resultado muito mais rápido numa investigação de um incidente, alguma coisa. E a gente tem um assistente de IA junto, que hoje isso já é uma coisa bem, bem real, como se eu estivesse falando com a Alexa lá em casa para pedir a previsão do tempo. É uma Alexa ali na ferramenta que eu consigo, numa linguagem natural, atingir resultados. Então, do júnior até o sênior, e mesmo o gestor. Muitas vezes, assim, durante um incidente, alguma coisa até que eu falei lá do problema da comunicação, um gestor tentar ver com o técnico o que está acontecendo. O próprio gestor, pelo que eu tenho, experiência que eu tenho tido com essas ferramentas, com a IA junto, o próprio gestor conseguir consultar ali alguma coisa que ele teria que até ir até o time, daqui a pouco até tirar o foco do que o time está fazendo, e o gestor vai
vai se meter lá no meio e querer saber uma coisa, uma visão, e aí vai atrapalhar ali uma atividade, um foco que está se fazendo, e o gestor ter essa flexibilidade, essa autonomia de, na ferramenta de IA também, incrível ali, as visões, algo que eu possa querer saber o que está acontecendo, em vez de falar com a pessoa, eu vou ter essa comunicação eficaz ali com a IA. Então, são esses, a tecnologia que eu vejo que vai trazer aí muito, fazer mais com menos, né? Menos pessoas e a gente conseguir trazer muito mais resultado de qualidade, reagir muito mais rápido ao ataque com essas tecnologias. Perfeito. Queria ouvir as estratégias da Forsys. Marcelo, me fala um pouco. A Forsys, ela tem uma empresa que ela trabalha muito quando a gente fala no equilíbrio tecnologia e o desenvolvimento humano. Então, não adianta só você buscar tecnologia ou só desenvolvimento humano. Esse equilíbrio a Forsys tem como base, como pilar. Então, a gente fazer o desenvolvimento casado para que isso. Quando a gente fala de IA, multi-agentes, é importante, como o Alexandre falou, para automatizar, é importante. Você faz esse processo todo, você tem uma equipe técnica na Forsys que consegue suportar, consegue desenvolver isso daí, tem o conhecimento do negócio, porque senão também você está fazendo mais do mesmo, você não está agregando nada, né? E com isso você consegue liberar, você consegue tirar um pouco a pressão das equipes para poder pensar no estratégico, pensar de uma forma mais, dar 2, 3 passos adiante, não ficar de novo sendo reativo, né? Então, a gente procura trabalhar muito nesse contexto de equilíbrio, de como capacitar, de ter uma trilha contínua de treinamento, de fazer uma evolução contínua do profissional, de fazer como o job rotation, como é que você faz para que isso, todo mundo possa ganhar conhecimento. Você não tem mais aquele silo, eu sou o especialista, eu só cuido disso. Hoje em dia não cabe mais, você tem que conhecer muito bem o teu e ampliar o teu conhecimento. Então, a gente na Forsys, a gente procura trabalhar isso. E, além disso, as parcerias estratégicas. Então, não é porque eu sou o fornecedor que eu tenho que me fechar em espada, né, e ficar eu tentando resolver. Eu tenho que trazer os melhores parceiros do mercado para atender, para resolver uma demanda de um cliente. Então, a gente brinca que eu não sou só uma consultoria que eu vou lá entender e te falar que você tem problema. Eu quero ser desafiado para te trazer alternativas. E juntos a gente decide como implementar, como agilizar, como resolver o teu problema. Perfeito. Egídio, você contou para a gente aí algumas estratégias da Caixa, né? Quero saber, adicionalmente, se você pode contribuir com a gente para mais uma. Com certeza. Quando eu vejo cada um falando, eu digo, nossa, as dores são as mesmas, né? Então, estamos juntos nesse barco aí, vamos dar as mãos e juntar forças. Quando você me pergunta sobre estratégia mais eficaz de mitigar a escassez de talentos, né? Essas estratégias que você falou de aumento da automação, a IA, a terceirização, no nosso entender, eles são complementares, tá? Elas são complementares desde que estejam em sintonia com aquilo que a empresa quer, né? Da estratégia organizacional. Porque quando eu trago a inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela é indispensável, ela deixa muito vulnerável. Na hora que você traz a terceirização, é excelente, mas eu tenho que ter a robustez da empresa com a inteligência para evitar qualquer outro tipo de desafios à frente. E o que é que nós estamos fazendo em gestão de pessoas? Quais são as frentes importantes que nós estamos fazendo? Primeiro, o concurso público. Eu falo do concurso público porque o mundo privado, ele consegue fazer isso com uma rapidez e a gente não consegue. A gente tem esse desafio que é super importante e a gente está mirando lá no banco de 2030, porque nós estamos num processo de transformação organizacional na Caixa para 2030. Então, eu estou vendo a Caixa daqui a 2030. E o que é que eu vou fazer até lá? Então, esse concurso público é super importante para a gente. As capacitações e certificações. Super importante. Aí nós temos uma universidade, a Universidade Caixa, inclusive a gestora está ali sentada, que eu estou vendo, parabéns. E o diretor também, muito bem. Que foi premiado esse ano nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e foi a melhor universidade corporativa do mundo, concorrendo com as brasileiras e as internacionais. Então, assim, o trabalho que está sendo feito dentro da instituição é um trabalho firme, forte, robusto, que não aparece, mas aparece porque as outras pessoas, as outras instituições acabam vendo o que é que nós estamos fazendo. É um trabalho
que nós estamos fazendo para 83 mil empregados. Todos têm a oportunidade. Como assim tem a oportunidade? Aí eu vou falar aqui de um programa que eu tenho orgulho de dizer que sou da Caixa, que chama-se Caixa Verso. Imagina você fazer um programa para 83.500 empregados, disponibilizando para todos eles, para aqueles que quiserem. Em 2 semanas, nós temos mais de 13 mil pessoas inscritas. E são fases, são 3 fases. Na primeira fase, para todo mundo. Aí você vai jogando, você vai gamificando isso. E você vai passando de fase. Cada fase que você vai passando, quanto mais você vai aprendendo e passando, você vai passando para um novo nível. Esse novo nível são 7 mil pessoas que eu vou treinar com parceiros. Que aqui tem até alguns deles aqui, eu não posso citar não, mas está aqui. Tá? Depois, eu vou treinar durante 2 anos 600 pessoas. E esse processo é constante. Ele vai rodando dentro da instituição. O nome chama-se Caixa Verso. Pode copiar, pessoal. Eu quero que vocês copiem. Até porque é o seguinte, ó. Muito obrigado. Aí, o pessoal está escutando lá. O que é que eu quero dizer para vocês? A Caixa é um banco público. E eu estou treinando, desenvolvendo essas pessoas. Eu estou investindo e não tem limite. Porque o nosso presidente, Carlos Vieira, ele é um homem que quer fazer o país crescer de forma robusta. Então, quanto mais eu invisto no empregado Caixa, quanto mais capacitado e treinado ele está, melhor é para o Brasil. Por quê? Está faltando gente capacitada. Ele está lá na Caixa. Daqui uns dias ele vai aparecer no mercado. Eu não quero que ele saia, não. Mas se o mercado quiser que ele vá lá e for bom para o Brasil, é importante para a gente. Por isso que a gente investe. Porque a gente quer o melhor para o país. Então, Caixa Verso é o nome do programa que a gente vai treinar e desenvolver nos próximos anos. Vocês vão ouvir muito falar nele. Formação de liderança. Eu estou vendo um líder meu ali, meu amigo, qual é o tamanho? Do Conselho de Administração, ali, tá ali, que está sendo treinado, desenvolvido dentro desse processo. Então, assim, nós estamos fazendo dentro do DNA, dentro daqui da espinha dorsal da Caixa, da cultura, porque quando os líderes estão sendo vistos, eles são espelho para os outros empregados. Então, se o líder no Conselho de Administração está falando de segurança cibernética, então os outros todos vão querer falar. Então, a gente faz todo esse movimento da Caixa. Perfeito. E a transformação digital, que é um processo gigantesco que está sendo feito da Caixa, para que a gente consiga atender o nosso cliente de uma forma do que ele precisa. Então, são esses passos que nós estamos dando na Caixa. Muito bom. E eu vou seguir a sua recomendação, porque, de fato, tem muita informação que a gente precisa depois conversar, né? Trocar todo mundo experiências. Em nome da Febraban, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. Uma conversa muito rica e uma troca muito boa. Egídio, Marcelo, André e Alexandre. Especialmente as pessoas aqui presencialmente que participaram e também online. E a gente segue junto nessa tarefa e nessa missão, né? De atrair, de reter, de formar e de trabalhar com todas essas estratégias aí que a gente dividiu e compartilhou com vocês. Então, muito obrigada a todos vocês. Até a próxima.